Você chegou onde poucos chegam, preciso dizer isso. Num nível de consciência de que não é o conhecimento técnico que está me faltando. Eu preciso de ferramentas para eu me posicionar. O que é se posicionar? É você ocupar o seu lugar. Ocupar o meu lugar de um jeito que fique claro para o outro. O lugar que eu ocupo e, portanto, o valor que eu tenho e que o meu trabalho tem. Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 34 do PodPés, o podcast oficial do PES, esse podcast voltado para você, médico, médica que me acompanha aqui, para te trazer bons insights, boas provocações sobre carreira, sobre consultório particular, sobre medicina e empreendedorismo, para que você possa, na verdade, oferecer o seu melhor para o paciente. Afinal, tudo que a gente aprende aqui é para que a gente possa entregar o nosso melhor, e entregar o nosso melhor para as pessoas e fazer o melhor para a gente também, porque a gente precisa estar bem para entregar o nosso máximo para as pessoas. E vocês sabem que eu escolho a dedo as pessoas que eu coloco aqui nessa mesa para vocês. E eu queria dizer para vocês que a convidada de hoje, desse episódio número 34 do PodPés, é uma pessoa muito especial para mim. Ela é especial para mim porque, além da qualificação técnica dela, que eu já vou ler para vocês, que é inquestionável, é uma pessoa que fez parte da minha história. É uma pessoa que nós nos conhecemos quando fazíamos residência. Aliás, foi por essa ambição de se preparar e de entregar o nosso melhor para os pacientes que a gente veio fazer residência na USP, cada uma de um lugar desse Brasil, e foi aí que a gente se encontrou, foi aí que a gente se conheceu, a gente dividiu o quarto, então é a pessoa mais íntima que eu já trouxe para essa mesa de podcast, e hoje nós estamos aqui reconectadas por esse propósito de levar uma mensagem de inspiração, de crescimento, de expansão para os médicos que estão ouvindo esse episódio aqui. Eu estou falando nada mais, nada menos do que da Suelen Medeiros. A Suelen é médica graduada pela UNB, fez residência em clínica médica e medicina paliativa na USP, foi nesse momento que a gente se conheceu. Hoje ela é coordenadora da equipe de cuidados, da equipe de suporte de cuidados paliativos do Sírio-Libanês, da unidade de Brasília, onde ela reside atualmente. Também é coordenadora lá da pós-graduação de cuidados paliativos da Faculdade do Sírio-Libanês. Professora da disciplina de cuidados paliativos da UNB. Eu achei isso o máximo, porque na minha época não tinha disciplina de cuidados paliativos quando eu fiz a graduação. E a gente sabe o quanto que isso é necessário. E hoje, conectada com esse propósito de expandir cada vez mais esse conhecimento, ela é cofundadora e sócia do Grupo Vimo, Vida e Morte, achei o máximo esse conceito. Um projeto de educação para médicos implementadores de cuidados paliativos. Meu Deus do céu! Irmã, que eu chamo ela de irmã. Suelen, seja muito bem-vinda ao PodPés. Estou muito feliz de ter você aqui. Muito! Irmã, obrigada. Obrigado, Marília. Nossa, estou me sentindo muito honrada, muito emocionada. Eu também tô, hein? Olha, eu tô mesmo. E eu sei que eu contei já um pouquinho aqui da sua história, eu apresentei você, mas eu queria que você falasse um pouco dessa jornada, de como você escolheu medicina, depois como você escolheu vir fazer residência aqui em São Paulo e depois pela medicina paliativa, que eu lembro que na época não era uma área muito conhecida. Se eu não me falha a memória, você fez a primeira turma de residência de medicina paliativa na USP. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Ai, irmã. Nossa, irmã, eu sabia que viria essa pergunta e eu vou ser muito sincera. Para algumas perguntas eu não tenho uma resposta, né? Você me conhece bem. Sim. E acho que algumas escolhas que eu fiz na vida foi realmente um chamado, né? Não foi nada estratégico ou algo pensado, né? Acho que o cuidado paliativo foi daí. Acho que a medicina também foi um pouco, né? Eu tenho uma grande influência, né, da minha vida. Minha maior exemplo, que é minha mãe, uma grande médica, né, que sempre trouxe que a grande base da medicina deve ser o cuidado para o outro, né? A gente sempre tem que buscar esse propósito do cuidado para o outro. Eu caminhei pelo desejo de fazer comunicação, física,
mas num trabalho, inclusive, voluntário, no Hospital da Criança. E eu lembro que nesse trabalho a gente ia a cada 15 dias, toda fantasiado. Quando eu estava naquele movimento, num outro formato, um formato fora do tradicional, eu falava, eu quero isso. E aí eu falava, o que eu preciso para cuidar de pessoas? Eu lembro que era um hospital de crianças graves, crianças na UTI, né? E que a gente ia com o objetivo de trazer algo diferenciado. Não era negar tudo aquilo que estava posto no tratamento, né? Mas algo diferenciado, algo a mais. Algo talvez para resgatar quem era aquela pessoa, aquela criança internada. Caramba. E aí eu percebi que era medicina. Fiz medicina. Isso foi antes de você escolher medicina? Antes. Caramba. Antes. Eu brinco assim que eu estava me sentindo realmente perdida, né? Eu gostava de algumas matérias específicas, gostava de conversar na aula. E aí eu falava, eu acho que eu vou fazer comunicação ou física. E aí, pensando no meu propósito, eu falei, não, eu gosto disso. Fiz medicina na UNB, uma grande honra, né? Passou em primeiro lugar, porque eu vi esse jornal lá na casa dela. Foi muito emocionante aquela foto, tá? Muito. Me marcou, eu lembro dessa cena. Depois de muito suor, muito estudo, né? A gente, né? Independente da colocação, né? A gente que fez, a gente sabe. E acho que isso vai lapidando também, né? Vai colocando a gente num nível de limite, seja de cansaço, seja de propósito, né? É isso mesmo que você quer, né? E aí cheguei, fiz, gostei muito. Fiz depois a nossa residência em clínica médica. Você amei queria fazer USP? Demais, era um irmã. objetivo, era um sonho. Assim como era pra mim. É demais. Eu lembro, irmão, que você lembra? Eu lembro. A gente tá, desculpem, né? A gente vai fazer vários risos, porque tem muitas questões internas. Memórias que vão ser ativadas ao longo desse episódio. E eu tô aqui, mas eu tô com a cabeça nisso, lembrando tanto que momentos nossos que a gente se conectou, lembrando, né, de quão semelhante, né, a nossa história foi nisso, de propósito de cuidar melhor de pessoas, e agora, inclusive, conectada, né, com o PES Mentoring, que são pessoas também que resgatam esse propósito, né? Exatamente. Muito bonito. Mas voltando, queria demais, eu lembro que quando eu estava na UNB, passar na USP era algo assim... Objetivo, era um objetivo, mas sonho. Era um sonho, mas era quase algo utópico, né? Eu brinco que na UNB aí comentavam que só um ou outro que vai conseguir isso. E aí eu lembro que eu falava, não, mas eu vou conseguir. Eu vinha para São Paulo de manhã e eu ficava andando ao redor do HC falando, eu quero estar aqui. Nossa! Eu quero, eu vim umas 3 vezes, só ficava andando falando, eu quero estar aqui, olha eu quero da intenção, olha o tamanho, a força da intenção que você colocava para estar ali, eu não sabia dessa Era parte. muito isso, irmã. Ficava andando, aí eu voltava para casa no final do dia... Tomava o nosso suco no Gigi, já nessa questão de eu não sei. E aí isso eu tenho certeza que foi essencial. Para você desejar ainda mais, para você para me sentir parte daquilo. Para sentir que aquilo era acessível, alcançável. Aquilo era real. Caramba. E aí na clínica, né, enfim, né, nossa, eu brinco que a residência é um dos momentos mais importantes da nossa vida, né, muito importante. É muito importante, a gente conseguiu na USP, e tenho certeza que em vários locais as pessoas têm essa experiência, né? Um nível de aprendizado e de crescimento pessoal muito forte. E aí na minha cabeça eu queria ou oncologia ou UTI, mas quando eu rodei lá dentro eu percebi que eu queria algo que estava relacionado não à especialidade em si, mas algo relacionado àquele cuidado daqueles pacientes, e meio que sem entender o que era aquilo. Eu lembro que um dia antes do meu aniversário, eu passando lá no aquário, no Instituto Central. Quem é do HC ou conhece, sabe o que é o aquário, é um café, né, que tem ali no 5º andar, uma área de convivência social, que as pessoas ficam por ali um tempinho. Isso. Você estava passando lá. Passando, e aí eu vi que ia ter uma aula sobre cuidado paliativo. E eu lembro que uma colega da oncologia do ICESP, quando a gente faz um estágio, né, de 1 mês para conhecer a oncologia, e eu senti que lá não era, não, daquela formato não era. Eu gostava quando eu estava na enfermaria, eu falava para eles, eu adoro enfermaria, mas quando eu entro no ambulatório e falo de quimioterapia, isso não é para mim. Alguns colegas falavam, você já ouviu falar de cuidado paliativo? E eu ia falar, ia procurar sobre morte, eu falei, claro que não. Uma médica, eu vou fazer cuidado paliativo, coisa de morte? Não. Só que... Parece até né?
parece eu acho que a gente precisa Antimedicina. nomear isso, gente, que foi um movimento meu, interno, de ir desconstruindo coisas que estavam relacionadas à minha história de vida, à minha história familiar, os meus medos, para me encontrar e perceber que o cuidado paliativo é algo muito maior do que isso. Irmã, mas eu preciso dizer, assim, o quanto você foi disruptiva naquela época, porque esse despertar, eu acredito mesmo que foi algo que veio de dentro para fora, porque você não tinha nenhuma influência externa para você pensar sobre cuidados paliativos, para você se sentir inclinada e conectada com essa área. Ali na residência, a gente fez residência juntas no HC de clínica médica. Então, o foco era sempre assim, na cura, era sempre, né, na resolutividade. E, às vezes, era muito disruptivo. Eu não me lembro de ninguém ali do nosso convívio de amigos que eram residentes de clínica ter esse desejo, esse insight que você teve de querer e buscar a medicina paliativa. E você comentou, né, a gente no quarto? Lembra que a gente conversava muito sobre isso, né, de entender, eu quero... Não existia uma residência lá no HC, eu queria continuar no HC. Nem existia. Algumas referências específicas dentro do HC, né, falavam sobre cuidado paliativo, faziam cuidado paliativo. A gente já tinha no ICESP uma equipe muito bem capacitada, mas não tinha algo dentro do tradicional, uma residência, né? Era tudo meio à parte, meio colateral, exatamente, não oficial. Exatamente. Como que, né, a gente ia escolher fazer isso? Só que fui escolhida, fui tomada. Lembro que eu fiz um estágio no MD Anderson com, né, a gente fala assim, né, o professor Eduardo Brueiro, que é uma referência pra gente mundial. Eu trazendo para ele essas questões, eu tô dentro do hospital, um hospital muito grande, que não tem uma residência de cuidado paliativo, eu quero fazer cuidado paliativo, por onde começar? Ele comece. Eu acho que isso foi um segundo ponto. Ele falou isso, caramba. Esse foi o segundo ponto, eu acho, que a gente nomeia, né, de inflexão. Primeiro foi estar no HC, de ver aquilo grande e falar, eu tô aqui. De alguma forma eu tô aqui. E o segundo, ouvir de um professor que é uma referência pra gente, ele colocar, né, de que se você quer algo, faça por si. Eu também fiz isso. Então, foi muito bonito. Gente, começa aqui o primeiro grande insight aqui desse episódio. Se tem algo que você não se encontrou ainda no que você conhece, algo que está te inquietando, que está te incomodando, você ainda não achou o caminho, construa o caminho. Demais. Seja você essa referência, porque virão outros depois de você, que vão aproveitar, que vão se inspirar, que vão ter você como referência. E agora isso requer muita coragem. Porque você é o desbravador, é você que inicia, você é o pioneiro, você é o iniciador do processo. Bonito isso, irmã. Caramba. Acho que quem muito me resgatava para isso, né, de ser pioneiro, de ir contra o que naturalmente era esperado de você, acho que foi também a história da minha mãe. Ela também é essa pessoa, com o jeito dela, com o que ela conseguiu acessar de conhecimento naquela época, ela foi desbravando toda uma história de vida, de muitas necessidades, né, inclusive financeiras. A sua mãe é ela fez nordestina, ela exatamente. Saiu de lá. Exatamente. Eu acho que foi muito inspirada nisso, né? Ela foi saindo do que naturalmente era esperado para ela. E fazendo diferente, e trazendo pra gente uma possibilidade de ver uma vida melhor. Acho que é muito resgatando com a nossa história. Que eu acho que é tão lindo. Acho que quando eu percebi que pra gente ser a nossa potência, a gente precisa estar tão em paz com a nossa história, isso pra mim foi, assim, um grande pacificador. Eu acho que o paliativo traz isso pra gente. Os pacientes falam pra gente isso, né? Quando a gente cuida do paciente, infelizmente, alguns deles falecem, no fim de vida é isso que você tem. É toda a tua história, com todas as tuas honras, com todos os seus desafios, com todos os teus fracassos e as pessoas, sabe, que você compartilhou nessa vida. Então é sobre isso. Caramba, o maior legado que você pode construir é a sua história. É a história que você escreve no final da vida. É isso. É isso, é isso. É isso que chega. Eu brinco assim, quando você vê, você não consegue desver, eu não consigo, assim. Por isso que, aonde que foi que escolher o paliativo, foi nisso, assim, dessa percepção de que é isso que faz, pelo menos, a minha vida, né, a base da minha vida e de muitas pessoas. Caramba.
Olha, a minha cabeça está aqui fervendo, eu tenho tantas perguntas para fazer. Aliás, que honra poder entrevistar e navegar nesses assuntos, nesse conhecimento. Antes da gente falar nos aprendizados que você teve escolhendo esse caminho e nessa lida diária com cada paciente, que eu imagino o quão enriquecedora são essas experiências, o quanto que isso é uma preciosa oportunidade de evolução pessoal, de crescimento, de amadurecimento, meu Deus. O presente que essa escolha desafiadora que você fez traz para você dia após dia. Antes da gente falar sobre isso, eu queria entender assim, quando você entrou na residência, quando você começou a medicina paliativa ali no HC, foi seu primeiro contato, o contato com os pacientes nesse contexto, quais foram os desafios que surgiram ali? Apesar de ser um chamado, você já tinha conexão com isso? Foi uma coisa que fluiu ou você enfrentou dificuldades, teve desafios para você naquela jornada, para atuar daquele jeito ali? Sim, naquela jornada e sigo tendo, e na verdade seguimos, né? Eu falo em nome de muitos paliativistas. Verdade. Aliás, quantos paliativistas tem no Brasil? Nossa, eu não sei, irmã, é uma boa questão. Boa eu vou São deixar poucos, isso. Né? São poucos. São poucos, estamos crescendo, mas são desafios muito ainda presentes, né? Eu brinco que os desafios que eu vivo hoje são muito semelhantes, né? Hoje eu tenho uma honra, um privilégio de estar dentro de uma equipe, dentro de uma instituição que há uma cultura de cuidados paliativos. Que é o Sírio-Libanês. Sabe, lá realmente há uma possibilidade de você fazer um trabalho adequado, né, com uma equipe muito alinhada com os princípios do cuidado paliativo e com uma parceria com os médicos. Uhum. Porém, no Brasil, no mundo como um todo, isso não é a realidade. Ainda há muito a relação de cuidado paliativo com desistir, com morte, com fracasso, né? Ou também falando sobre a questão, né, de mercado de trabalho, acompanhar com cuidado paliativo, isso significa então que o paciente não vai querer o meu tratamento modificador de doença, ele vai achar que eu encaminhá-lo para um paliativista, eu estou desistindo dele, então não vou encaminhar. Então há várias resistências, que acho que até a gente comentou isso, de questões culturais, há questões do mercado, o que o mercado traz de que é interessante a gente investir, né? Às vezes é um remédio que não vai fazer um efeito, ou às vezes aí você investir numa qualidade de vida, é você investir numa equipe que vai cuidar de você, né? E acho que questões nossas, né? Eu digo que uma das grandes movimentos que nós paliativistas fazemos, e gosto de reforçar quando falo paliativista, não são médicos paliativistas, né? Temos equipes multidisciplinares que são paliativistas, fisioterapeutas, Legal. Enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, né? Então, quando o paliativista ele vai cuidar de um paciente, há alguns grandes desafios nesse cuidado, né? Então, esse acho que é uma das nossas grandes preocupações. A resistência, a falta até de educação. De saber o que é cuidado paliativo, de saber que cuidado paliativo é uma especialidade que o foco é falar sobre qualidade de vida, de trazer autonomia do paciente, dar voz para ele em relação às decisões que ele, não necessariamente que ele quer, mas que ele pode tomar, falar sobre os cenários possíveis relacionados a alguma diversidade de doença, desses cenários possíveis, quais são as escolhas que ele pode fazer, o que reforço que não é você terceirizar, não é você colocar como os cuidados que a gente pode fazer para um paciente em relação a um cardápio, cuidar desse paciente de forma integral, deixá-lo o mais confortável possível, cuidar das pessoas que estão ao redor dele. Acho que é tudo isso o que a gente traz. Olha, você acabou de dizer, irmã, assim, você acabou de conceituar de uma forma muito completa o que é cuidados paliativos, porque eu acho que eu quero até aproveitar esse espaço, todo mundo que está ouvindo aqui, porque muitos colegas médicos não sabem o que é cuidados paliativos, não tem esse conceito. Então você trouxe aqui, né, uma área da medicina que se importa de verdade com a qualidade de vida do paciente, com a autonomia, que respeita o poder de decisão do paciente, o conforto. Se você pudesse aqui trazer aproveitar esse momento aqui para você
conceituar, para você trazer mais clareza para os profissionais, médicos, todos os médicos que estão ouvindo aqui de diversas especialidades, o que é cuidados paliativos? Olha, irmã, A gente podia conceituar isso. sabe o que eu queria aproveitar a oportunidade de conceituar, mas fazendo uma provocação, né, de que hoje a OMS traz que 80% das pessoas, hoje das pessoas como um todo, vão ter necessidade de abordagem de cuidado paliativo. 80%. Minha impressão, minha opinião, que Nós vamos ter. Todos nós. Eu, você, as pessoas que estão sim. ouvindo aqui a gente. Talvez, eu diria, quase todo mundo já teve algum caso de alguma família, algum caso pessoal que necessitou de alguma abordagem de cuidado paliativo. E a minha impressão é que a resposta para atender a essas necessidades não é, então vamos ter 80% de médicos paliativistas. Não. Então, eu acho que o primeiro desconforto que eu quero trazer é todos os médicos que cuidam de pacientes graves precisam ter abordagens de cuidado paliativo. Obrigatório. Caramba. Então, qualquer médico que se preze a cuidar de pacientes com necessidade de sofrimento precisa cuidar. Ô, gente, você sentiu aí a responsabilidade? Cara, isso é forte que você acabou de falar. 80% das pessoas terão necessidade em algum momento da vida, isso é um dado da OMS, terão necessidade em algum momento da vida de ter uma abordagem de paliativo, uma abordagem de cuidado paliativo. E não é que a gente precisa de 80% dos médicos. E que não a pessoa precisa ser paliativista necessariamente. Mas ela precisa entender. Ela precisa saber o que é o. Não, e saber o que é o. Saber fazer o que a gente nomeia de cuidado paliativo primário. Saber conversar com pessoas, né? A gente não aprende isso. Hoje, as faculdades de medicina agora que estão percebendo que precisam, né, o que a gente nomeia, né, de tecnologia leve. A gente precisa ter habilidades de comunicação, de controle de sintomas básicos. Eu brinco que eu saí da minha graduação sabendo tratar lúpus de forma sensacional. Mas eu não sabia como cuidar de dor, como cuidar de dispneia, como conversar sobre cenários difíceis. Isso para todos os médicos, eu vou agora nomeando dos médicos, mas sempre reforçando que cuidado paliativo, quando eu falo cuidado paliativo, a gente também está trazendo a importância da equipe multidisciplinar, mas falando agora para os médicos, todos os médicos têm que ter essas habilidades para fazer o cuidado paliativo primário. E aí, para alguns casos específicos, aí sim se precisa de um especialista em cuidado paliativo, que é o paliativista. E que, inclusive, para também atender a esses médicos que precisam de habilidades de cuidado paliativo primário, veio o nascimento do Grupo Vimo. Caramba, fala mais sobre isso. Porque, olha, fato, a gente tem uma dor, uma deficiência clara na formação do médico desde a graduação, no sentido de cuidados paliativos. Por isso que eu vibrei quando você me contou que agora é professora da disciplina de cuidados paliativos na UNB. Gente, a gente não tinha isso na graduação. Eu lembro que na minha graduação a gente teve uma aula numa disciplina optativa de como ter conversas difíceis com o paciente. E eu tenho certeza, se você é médico e você já cuidou de pacientes em UTI, enfermaria, você já sentiu na pele a dor de não ter ferramentas, de não ter recursos, de não saber como se portar, como se comunicar da forma mais assertiva com o paciente, como fazer controle de sintomas. Gente, isso é básico, a gente não tem esse foco. E quando se falava muito sobre cuidado paliativo, eu lembro que mais na nossa época, era mais sobre a questão de humanização, é algo meio holística, romantizado, meio espiritualizado. Exatamente. Eu lembro quando eu comentava isso na minha graduação, eu lembro que meus colegas falavam assim, não, mas você é muito holística. E eu falava, o que é holístico? E aí, quando eu vi a definição, não é isso. Eu quero algo com evidência científica. Eu quero algo sistematizado. E aí, hoje a gente tem isso. Porque eu te conheço, eu sei o quanto que você preza pela técnica, pelo estudo, pela evidência, pela informação. Então, a gente tem hoje todas as ferramentas. Com responsabilidade. Com responsabilidade e de forma sistematizada, que a gente já tem evidência científica, que melhora a qualidade de vida, melhora sintomas, diminui estresse pós-traumático e que, inclusive, aumenta a sobrevida dos pacientes. Caramba. Então, é sobre isso hoje, cuidado paliativo. É claro que há princípios de humanização, a gente reforça a importância de um olhar holístico para o outro, mas é algo sistematizado. Então, acho que, né, de forma muito humilde, né, para ser como um instrumento para sanar essa dor de
auxiliar outros médicos, inclusive aquele que não quer ser paliativista, mas que cuida de pacientes com necessidade de cuidado paliativo, vê o Grupo Vimo, que é esse grupo de educação, que agora a gente tem a nossa mentoria. Essa mentoria específica vem para o profissional que quer implementar o cuidado paliativo, seja como uma equipe de paliativistas, seja também no seu consultório, de entender, de ter ferramentas de como cuidar melhor dos seus pacientes e também de ter ferramentas que aí reforço o quanto que eu estou aprendendo muito no PES Mentor, né, porque acho que a gente vai também, né, trazer isso de que... Sim. Acho que chegou no momento, Marilinha, que eu achava que todas as ferramentas de cuidado paliativo eram suficientes para cuidar de pessoas e ótimo. E na minha cabeça era muito claro que aquilo era necessário, era importante. Porém, quando eu saí para o mercado de trabalho, eu vi que não era isso que as pessoas viam. E principalmente os alunos da pós-graduação, né, a gente tem nossa pós-graduação e é realmente assim, é um grande momento de um crescimento pessoal e profissional. Mas quando eles acabam a pós-graduação, eles sentem muito essa necessidade de, mas como que eu vou fazer isso na prática, né? Eu preciso também de ferramentas de negociação. Sim. Eu preciso de ferramentas de posicionamento para poder trazer para as pessoas a minha importância. Excelente. E aí, eu lembro muito nessa angústia, eu não sabia ainda do PES Mentor. Você lembra, irmã? Coisa linda. E eu mandei um áudio para você de um caso muito delicado e que eu me senti pouco valorizada, de Marília, o que é eu isso? Eu queria muito que você falasse sobre essa situação específica, porque eu tenho certeza que muitos colegas que estão ouvindo aqui a gente vão se conectar e em algum momento Sim. passaram por uma situação onde se sentiram assim, especificamente sobre esse caso que você trouxe. Como é que foi esse? Acho que é importante trazer isso, irmã. É um caso que eu acompanhei no meu consultório, de uma paciente que tinha uma doença oncológica, e que ela já estava numa última linha de tratamento. Inclusive um tratamento que não havia uma eficácia. Ele não ia não ia fazer nenhum tipo de efeito para o câncer dela. Não ia resolver. Não ia resolver, só ia trazer efeito colateral. E ele sabia disso, paciente? Ele sabia disso. O oncologista trazia isso. Eu estou fazendo esse remédio porque você está pedindo, mas não há um efeito para você. E era um tratamento. Eu lembro que ela me trazia muita angústia no consultório. De que eu sei que não está fazendo efeito, mas eu não consigo parar de fazer esse tratamento oncológico, porque parar de fazer o tratamento significa olhar para a minha finitude. E aí eu lembro que era uma consulta, e uma consulta assim que houve uma conexão muito, eu me sentia muito conectada, né? E eu senti que ela também estava conectada. E aí, depois de várias consultas, chegou um momento que ela trouxe... Qual o valor desse tratamento? Por semana era 70 mil. Né? E ela tinha uma condição de pagar aquilo. E eu via sem um benefício claro, ela estava disposta a pagar 70 mil semanalmente. Exatamente. Era um ponto de angústia. E não pela questão porque vai me fazer falta 70 mil por semana. Para ela não faria falta. Uhum. Mas era um sofrimento de que sabendo que aquilo aí não ia ter o resultado. E a gente abordava e cuidava até o momento que... Perceba, aquele dinheiro não ia fazer falta para ela. Ela me traz, teria como a gente fazer o valor da sua consulta em convênio? Nossa. E aí eu lembro que aquilo para mim foi tão angustiante que eu só consegui trazer assim, não, eu sinto muito. E talvez eu teria todo um texto, né, para trazer e para acolhê-la. Mas eu lembro que eu falei sinto muito, ela não falou mais sobre isso. E depois eu escrevi sobre isso. Eu sinto muito o quê, né? E aí acho que a gente foi trazendo. Acho que eu sinto muito pela cultura que a gente está, em que a gente dá mais valor para questões físicas, para um medicamento físico, que a gente sabe que ele não vai fazer efeito, mas eu utilizo dele. Eu sinto muito por a gente estar numa cultura que investe pouco em relação a cuidados, né, que ainda tenha talvez uma preferência por falar sobre longevidade a todo custo, do que abordar suas dores, do que cuidar do seu sofrimento. E eu não sei por quê. Eu lembro que foi numa terça-feira, numa quarta-feira eu te mandei um áudio de, olha isso, porque o primeiro movimento, né, sendo muito sincera, quando ela trouxe isso, o meu primeiro pensamento foi, o que está deixando de eu entregar?
Uau, eu acho que isso Deixa é eu ler um muito artigo legal. científico aqui. Gente, isso é tão interessante. Irmã, é tão rico isso que você está compartilhando. Porque, primeiro, é uma situação que não é só do médico paliativista. Eu diria que muitos médicos aqui, independente da especialidade, já viveu momentos que se sentiu desvalorizado pelo paciente, por exemplo. O paciente investe em viagens, investe em outras coisas, mas quando é para pagar uma consulta particular, ele vai procurar pelo convênio, ele vai pegar o reembolso. É cultural mesmo. É uma crença coletiva de que as pessoas, elas acham que aquilo, de alguma maneira, elas têm direito àquilo, alguém tem que dar aquilo para elas e não elas protagonizarem e serem as pessoas que investem nisso. E, além disso, que você trouxe, qual que é a primeira crença que a gente aciona num contexto como esse? Né? Quando a pessoa vai lá e diz, será que teria como ser pelo convênio? Eu não tenho como pagar particular. Paga outras coisas muito maior, mas a consulta... o médico geralmente aciona uma crença de insuficiência. Peraí. Acho que o meu trabalho não está bom o suficiente, ela não está percebendo, a gente traz para a gente, ela não está percebendo o valor do que eu faço. O que é que eu tenho que estudar mais? O que é que eu tenho que trazer mais? E aí você cai numa armadilha que você fica correndo e se cobrando muito e colocando sobre si uma crença cultural que é muito mais sobre o outro, sobre a forma como ela pensa e enxerga as coisas na vida dela. Demais. Do que sobre você, o seu valor e o seu trabalho. Caramba, e como é que foi depois? Interessante trazer isso, porque depois que a gente passa por esse primeiro movimento de achar que a culpa é na gente, que a gente que não está entregando algo que a pessoa merece, que ela vê como algo que tenha valor, o segundo ponto é culpar o outro de, olha, eu estou me sentindo agredido, isso é um absurdo, eu vou falar nem que eu nem quero nem mais consultá-la. A gente tem raiva, né? A gente sente raiva de como que ele não me valoriza. E aí, depois de elaborando muito isso, eu percebi que é algo do sistema. As pessoas, elas não sabem disso. Elas não percebem, né, no que elas estão investindo. Elas são num nível de consciência inferior. Exatamente, que é sobre nível de consciência. E é sobre nível de consciência, mas não somente isso. É também sobre posicionamento. E aí eu fui realmente fazer uma reflexão. O que estava faltando de ferramentas para eu me posicionar para o outro? Caramba, olha que insight você teve. Depois de todas essas fases que você passou, poxa, será que está faltando algo em mim? Tenho que estudar mais. Depois pela raiva, caramba, não quero mais esse paciente. Você chegou onde poucos chegam, preciso dizer isso. Num nível de consciência de que não é o conhecimento técnico que está me faltando. Eu preciso de ferramentas para eu me posicionar. O que é se posicionar? É você ocupar o seu lugar. Ocupar o meu lugar de um jeito que fique claro para o outro. O lugar que eu ocupo e, portanto, o valor que eu tenho e que o meu trabalho tem. Com certeza. E aqui eu reforço que o fundamental para ter acesso a esse nível de consciência foi, com certeza, a mentoria, a PES Mentoring. Primeiro, né, quando... Eu lembro que naquele áudio, trazendo aquela angústia, e aí quando eu entrei num grupo, quando estava naquele momento, era a maioria endócrina, eu pensava, mas será que eu estou realmente eu sou paliativista? Será que é realmente o ambiente que eu tenho que estar? E aí eu percebi que sim, era um ambiente com médicos éticos, com uma ótima formação, e que tinham o mesmo objetivo que o meu, que era cuidar melhor dos pacientes. E aí, eu brinco que isso reduziu muito um peso que eu achava que era só meu, ou que era só dos cuidados paliativos. Eu percebi que é uma missão e é um movimento nosso. Então, se eu estou aqui hoje, é que eu percebo que, inclusive para as pessoas compreenderem a importância do cuidar, a importância de investir no seu cuidado, elas precisam... Isso é um movimento da medicina como um todo. Isso toca em todas as áreas. Hoje, o médico, independente de ser paliativista ou não, o médico que cuida de pessoas, ele está também nesse movimento de mostrar para as pessoas qual é a importância do cuidado e o valor do cuidado. E o quanto que para a gente cuidar, a gente precisa ter um mínimo de condições para isso. Excelente. De tempo de qualidade.
de formação, de infraestrutura física, de recursos humanos, de contratar bons profissionais, secretárias, boas pessoas para formar sua equipe, entregar um cuidado ainda mais resolutivo, mais completo para o paciente. De como você auxiliar a sua secretária, como você auxiliar as pessoas que estão ao seu redor, poder investir como você em treinamento para elas. Exatamente. O quanto que isso, na verdade, não é uma dor de uma especialidade específica. Sensacional. E o quanto que isso é uma dor nossa, quanto que é um movimento nosso, porém, ao mesmo tempo, o quanto que isso diz da nossa cultura e da nossa sociedade. Então, assim, que coisa boa que vários médicos estão com esse acesso, a gente até comentando, né? Vários médicos paliativistas, Marília, né? Procurando, buscando ter acesso, inclusive a você, a todo o conteúdo que você traz, exatamente por isso, de que percebe que isso é um movimento que todos nós temos que fazer e é um movimento que conversa muito com a nossa cultura. E quando a gente fala sobre cultura, é algo que vem em construção. Então não é algo que vai modificar de um jeito. Não, e não eu é acho do que dia é pra algo noite. que eu acho que é a coisa mais linda. Que mexe muito, de certeza que mexe muito com você. Como a gente está falando sobre cultura, é algo que a gente tem que engajar mais pessoas para fazer isso. Não é somente uma pessoa que vai fazer isso. Essa pessoa, ela precisa ter consciência disso e precisa deixar mais pessoas terem acesso a isso, porque é isso que modifica. E isso é que traz impacto na sociedade. Caramba, meu Deus do céu. E aí, primeiro, a pessoa muda, como você mudou, como você teve aquele insight de consciência, poxa vida, será? Não é técnica, não é sobre a pessoa, é sobre a cultura. E o que eu preciso fazer é de ferramentas agora para me posicionar, para saber como que eu vou me posicionar e oferecer esse cuidado diferenciado para o paciente e fazer ele perceber esse valor. E que isso também é técnico, não é intuitivo. E que isso tem também ferramentas é também, né? Empreender uma ciência. Empreender uma ciência, Empreender uma exatamente. ciência. Então você vai aprender a ciência de como se posicionar, a ciência de como fortalecer seu brand, a ciência de como divulgar o valor do seu trabalho, a ciência de como precificar o seu trabalho de forma justa, porque o preço que você cobra também é um elemento do seu posicionamento. Então você vai aprendendo e nenhuma dessas ferramentas a gente tem acesso em lugar nenhum. Exatamente. Nem na faculdade, nem na residência, nem na pós-graduação. E tudo bem, porque essas formações, elas têm o propósito de te formar tecnicamente. Mas a grande sacada aqui é que para eu conseguir materializar em sua plenitude o propósito de cuidar do outro, eu também preciso de dominar as ferramentas do empreendedorismo, do posicionamento, porque disso também depende o cuidado melhor, diferenciado, que eu posso entregar para as pessoas. Eu achei muito interessante, eu lembro bem desse áudio que você me mandou, porque a gente é amiga, eu e Suelen, a gente sempre teve uma relação desde a residência muito próxima, muito bonita, uma amizade. Suelen foi minha madrinha de casamento, então a gente tinha essa relação muito especial. E quando você me trouxe isso, naquela mensagem, eu parei e pensei, eu já vinha nesse projeto, já tinha mentoria, já ajudando médicos de outras áreas, muitos endócrinos, né, pela conexão com a minha especialidade nesse projeto. Quando você me trouxe isso, eu identifiquei, é a mesma dor. É a mesma dor. Isso que foi lindo. Nossa, é a mesma dor. É o mesmo movimento. É o mesmo movimento e ali uma reconexão clara. Não era sobre área, não era sobre especialidade, não era sobre a pessoa, era sobre o momento que a gente estava vivendo e a mudança que a gente estava fazendo ali. E o que você trouxe aqui, irmã, além de tudo que você colocou, é que isso é tão necessário mudar essa mentalidade, né, da sociedade, construir essa nova consciência nas pessoas sobre o valor do cuidado, sobre a valorização do serviço médico, do atendimento, da consulta. E essa mudança começa em nós médicos, Sim. nós que precisamos aprender a se posicionar. E uma vez que você muda, uma vez que você mesmo passa por todas as etapas desse processo e você alcança um nível de consciência onde você se enxerga diferente, onde você enxerga o valor do seu trabalho, onde você enxerga o seu real valor, uma vez que essa cura, eu vou chamar de cura, acontece em você, você carrega a responsabilidade de multiplicar esse conhecimento e ajudar outras pessoas a chegar nessa mesma consciência que você chegou. E eu acho que você entendeu muito bem isso,
porque você é cofundadora do Grupo Vimo, que é o projeto de educação que ajuda todos os profissionais implementadores de cuidados paliativos nessa jornada. Então, queria que você falasse um pouco mais, porque não vamos esquecer aqui, gente, o quanto que é disruptivo. A gente sabe que isso é uma consciência, o mercado vem mudando. Os médicos, né, de uma forma gradual, estão cada vez mais conscientes da necessidade de se posicionar, da necessidade de aprender como empreender na própria carreira, como se inserir de uma forma saudável para ele no mercado de trabalho. Mas eu acho que cada especialidade tem o seu momento e as suas peculiaridades. E sabe, irmã, saudável e sustentável, né? Tô lembrando agora de um caso que eu acho que eu preciso trazer. Eu cuidei de um familiar, de um professor da UNB, né? E cuidei, me posicionei já com essa mentalidade. Né? E aí eu lembro que ele trouxe um dia assim, nossa, a gente precisava que você falasse isso na faculdade. E aí eu pensava, sobre cuidado paliativo? Não, sobre isso de saber, né? Ele falou assim, de você saber cobrar. Por exemplo, eu médico, eu pensei que você não iria cobrar a consulta. Mas realmente, por que você não cobraria? Você entrega algo de qualidade, algo que traga valor para mim, para minha família. E a gente não fala sobre isso. Pelo contrário. Caramba. Às vezes a gente reforça que, por exemplo, o médico não precisa pagar porque é médico. A gente não sabe se posicionar, a gente não percebe a importância. E uma das questões que me traz muito, que para mim é muito caro dentro do cuidado paliativo, é falar sobre sustentabilidade. Sustentabilidade do cuidado paliativo para mais pessoas terem acesso e sustentabilidade dentro da carreira do paliativista. Então, acho que é sobre isso que veio o Grupo Vimo. Sensacional. É uma dor do paliativista, ou melhor, é uma dor do profissional que cuida de sofrimento. A gente precisa trazer essas ferramentas para ele, pensando que ele é um profissional que, eu brinco, né, para aumentar a vida útil desse profissional no mercado de trabalho. Para ele não entrar em burnout. Para ele, em algum momento... Não querer mudar. Exatamente, não querer mudar de área. Para ele, em algum momento que ele estiver cansado, ou que ele estiver trabalhando 60 horas, e ele acordar num dia difícil, ele não achar que tem a ver com ele, tem a ver porque eu não estou entregando algo, tem a ver porque eu perdi o meu propósito. Não é sobre isso. Às vezes é a forma com qual você está se posicionando, o que você está oferecendo o seu trabalho, que precisa de alguns ajustes. E aí é sobre isso o Grupo Vimo, que a gente tem a mentoria que traz essa questão dessa educação executiva para o profissional que quer implementar o cuidado paliativo dentro da sua realidade, e que agora a gente está com outros projetos nesse primeiro semestre de 2025 como um pedido dos alunos também, para a gente também trazer essas ferramentas para o profissional que cuida de sofrimento, auxiliando, e claro, também falando sobre estratégias de como ele vai se posicionar, né, de como ele vai entregar o trabalho dele, mas também a gente entregando e auxiliando o profissional com essas estratégias de melhor cuidar do seu paciente. Meu Deus do céu. Olha, eu fico olhando aqui, passou um filme na minha cabeça agora. Na minha também, irmã. Fica passando um filme. Quando eu conheci você fazendo residência de clínica médica, quando eu acompanhei a sua escolha pioneira, inovadora, disruptiva pela medicina paliativa, a sua entrega, eu preciso dizer isso aqui, para cada paciente, era muito bonito de ver, era chamado mesmo, não tinha como ser outra coisa. O tamanho da sua entrega, o tamanho da sua dedicação, da sua conexão, e a gente precisa de pessoas muito diferenciadas mesmo, com coragem de tocar nessas questões, de se posicionarem como instrumentos para dar suporte às pessoas no momento de final de vida. Você já se posicionou ali para o paciente. E depois ver você na área da educação, multiplicando o conhecimento técnico sobre medicina paliativa, por exemplo, quando você dá aula na pós-graduação de cuidados paliativos no Círio, hoje você é coordenadora também, e vendo a próxima dor desse profissional. Porque depois que ele se forma tecnicamente, ele se conecta com o propósito
certo, ele se encontra, ele encontra amor, ele encontra significado naquilo, a gente precisa tornar essa carreira do médico paliativista sustentável. Exatamente. Para o paciente e para ele. E aí entrou o Grupo Vimo. Exatamente. Olha, cara, o professor Anderson, ele deve estar orgulhoso, ele precisava ver o pós daquele direcionamento que ele deu para você. Seja você, vai lá e faz. E é o que você está fazendo, porque eu não conheço uma mentoria para ajudar as pessoas que tiveram coragem de se posicionar como médicos paliativistas para cuidar do sofrimento do outro. Eu não conheço. E o Grupo Vimo vem para preencher essa lacuna, para viabilizar e tornar sustentável a carreira do médico paliativista. Então, eu queria muito falar sobre isso aqui, porque eu sei que tem médicos paliativistas ouvindo a gente e também médicos que querem, de outras áreas, que querem aprender sobre cuidados paliativos, que querem aprimorar o seu cuidar com o paciente, que querem agregar mais sobre controle de sintomas, mais sobre ferramentas de comunicação. Então, a gente tem essas duas dores e são necessidades reais. E poucas pessoas detentoras desse conhecimento e dispostas a contribuir, ensinar e compartilhar esse conhecimento. Então, eu queria que você falasse sobre o Grupo Vimo, quais são as frentes, ou pelo menos as ideias de propostas. Você falou da mentoria, que Sim. o olhar é mais focado na carreira, e se tem alguma outra coisa para ajudar mesmo as pessoas aqui, que as pessoas podem começar a consumir para aprender mais sobre a técnica de cuidados paliativos e sobre a carreira também. Com certeza, irmã. Queria até, antes de trazer o Grupo Vimo, de reforçar que é um movimento do Grupo Vimo e vários paliativistas também estão com o seu movimento, e eu acho que isso é muito importante, né? Um dos princípios do cuidado paliativo é que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, assim, a pessoa que está ouvindo a gente, que tem esse interesse, busque, pode ser pelo Grupo Vimo, pode ser por outras formas, mas tem acesso a isso. É muito importante essas ferramentas para a gente cuidar melhor de pessoas e cuidando melhor de pessoas também para a gente saber como a gente cuidar de si, que é sobre também o autocuidado, né? Falar sobre essa carreira. Então, falando especificamente do Grupo Vimo, a gente tem a nossa mentoria, né, de implementadores de cuidado paliativo, que lá a gente fala, claro que lá também a gente fala em alguns momentos sobre casos mais complexos, né, casos mais decisórios. A gente aborda muito sobre gestão de cuidado paliativo, de como se posicionar para o seu gestor, se você está diante como coordenador de uma equipe de cuidado paliativo, ou mesmo sem um cargo específico, se você é uma liderança do cuidado paliativo dentro da sua instituição, e também para aquele profissional que quer ter ferramentas para melhor cuidar do seu paciente no seu consultório. Perfeito. E também para se posicionar no mercado de trabalho, né? Entendendo um pouco mais, né, eu também estou aprendendo sobre o mercado de trabalho, eu vejo que a forma que às vezes o cuidado paliativo se posiciona é uma forma que ele não consegue falar de tudo que a gente pode oferecer para o paciente. Essa é a minha impressão, sabe? Às vezes a gente fala de aquilo até que a gente comentou no início, né? O cuidado paliativo é muito colocado, às vezes, como algo adicional, como algo que não é prioritário, mas eu reforço que às vezes é a gente paliativista que não sabe se posicionar. Caramba. Falando que isso é algo prioritário, que é algo necessário, que é algo dando que tem que ser visto com prioridade. Importância. É isso. Porque senão a gente fica colocando muita culpa somente no fora, na cultura, no mercado de trabalho e não consegue ver o quanto que eu posso modificar o meu posicionamento para isso lá em algum momento ter um reflexo, impacto na cultura e assim na sociedade como um todo. Excelente. Além da mentoria, a gente está com alguns projetos, né? Até conversei antes com o Rony, ele falou, você vai abrir ou não, mas eu já vou trazer aqui. O Rony é o sócio da Sueli, um grande salve sócio. Pro Rony. Um grande abraço. Esse episódio, beijo para você. Um grande abraço. A gente está com algumas oportunidades que a gente vai lançar até o primeiro semestre, com algumas ferramentas de comunicação para pacientes críticos. E também com alguma abordagem que a gente esteja mais próximo para supervisão de casos. Excelente. É algo aí que vocês vão ver mais à frente. Excelente. E reforço, gente, que há o Grupo Vimo e há outros grupos que estão trazendo estão expandindo o cuidado paliativo como um todo. Isso deixa a gente muito entusiasmado, muito mesmo. Que coisa incrível. Até me emociono, é muito bom. É tudo sobre o propósito, tudo, gente, irmã. Que coisa linda. É tudo. Que coisa linda. É sobre isso. É sobre isso. Então,
Veja só, é um projeto que tem, né, na minha visão aqui, duas grandes avenidas. A primeira de capacitar o médico tecnicamente no cuidado paliativo, né, em agregar novos recursos, novas ferramentas para cuidar melhor do paciente, para fazer uma entrega, melhor a entrega do profissional no Exatamente. cuidado. Isso é muito incrível para o paliativista em si, como para outros profissionais de outras áreas. Eu vejo isso, que quer aprender, que quer agregar isso no seu consultório, como você muito bem colocou. Essa primeira parte, inclusive, muito para o profissional que ele não quer ser paliativista, que ele quer cuidar de pessoas com técnicas, com ferramentas, com que a gente nomeia, com ferramenta leve. Né? Essa ferramenta de técnica de comunicação. Eu amei esse conceito de tecnologia de negociação, leve que você de trouxe. Tomada de decisão, de entender, de saber prognosticar. É sobre isso. Excelente, meu Deus, imagina, eu fico aqui como médica mesmo, ouvindo isso e entusiasmada com o poder desse conhecimento, com o quanto esse conhecimento aumentaria, inclusive, minha autoconfiança, agregaria no meu consultório, me dava mais repertório, mais segurança para eu cuidar, para eu propor minhas condutas, para eu poder fazer essa entrega diferenciada. Isso é muito especial. E além dessa preparação técnica, você vai, em como esse profissional, uma vez dotado desse conhecimento, pronto para fazer essa entrega para as pessoas, como que ele vai se posicionar? E ele tem duas barreiras. Ele tem a barreira administrativa. Se ele está num hospital, ele tem a gestão do hospital, ele tem os outros desafios administrativos que requer outras competências dele, que ele também precisa desenvolver, além do desafio de se posicionar para o cliente final. Se ele quiser investir na medicina privada, se ele quiser abrir o consultório dele, se ele quiser ofertar esse serviço privado num atendimento domiciliar, num programa de acompanhamento. Então, olha quão vasto é esse e o quanto que tem espaço, carência e necessidade de iniciativas nessa área. Que legal, irmã. A gente traz que há um ecossistema assistencial em cuidado paliativo. Um ecossistema. Né, que a gente poder oferecer um auxílio para esse ecossistema. Esse é o termo. Um ecossistema de cuidados paliativos. Meu Deus do céu. Fala da mentoria Vimo. Hoje, como que está qual que tem sido a demanda das pessoas que estão ali, que já passaram por essa formação técnica, que já fizeram pós-graduação, que já estão atuando? Quais que são as demandas, as dores, os desafios que as pessoas que estão nessa etapa da jornada têm? Entendi, irmã. Alguns desafios principais, acho que um dos primeiros é a questão de gestão, né, de entender quais são os processos, quais são os indicadores que são importantes para você conseguir mensurar quando você está cuidando de pacientes graves e quando você tem uma equipe dentro da sua liderança, de entender os processos dentro de uma instituição, que é claro que é você com todo o intuito e propósito para oferecer o melhor cuidado para os pacientes. Porém, e assim, né, eu brinco, né, precisamos nomear isso, que o cliente é o hospital. Entender como eu, como paliativista, posso oferecer as ferramentas para aquele hospital se sentir como parte também, como cuidando melhor. Excelente. Não é um ou outro. Essa é uma das grandes dores e uma das principais. O outro em relação a essa questão de liderança, né, e é isso, acho que tem muitas dores pessoais, né, das pessoas, de se sentirem valorizadas, de ver que aquilo e da forma que ele é, né, do jeito que ele é, consegue mover mais pessoas, consegue modificar realidades ao redor das pessoas. E como ela fazer isso, às vezes utilizar ferramentas, habilidades que ela já tem, mas de forma estratégica, intencional, para engajar e motivar mais pessoas ao redor dela. Essa é uma das outras questões. Porque como é uma área pouco conhecida, o paliativista ele tem que ser um perpetuador da cultura de cuidados paliativos. Então, para ele perpetuar, ele precisa influenciar, ele precisa contagiar. Liderança é influência. Então, ele precisa desenvolver a liderança dele para conseguir alcançar e elevar o nível de consciência das todas as pessoas ali envolvidas naquele cuidado. Irmã, e todas essas pessoas, uma coisa que a Bonícia falou, todas essas pessoas envolvidas para aquele cuidado, engajar mais essas pessoas também significa você compreender qual a experiência de cada uma dessas pessoas, qual a experiência que elas tiveram, às vezes com cuidado paliativo, com a morte,
com a finitude, com a perda pessoal. Então, de entender de forma estratégica como você acolher aquela pessoa com quem você trabalha, nas dores dela, sem você absorver isso, sem você ser, digamos, eu brinco, né? Não é sobre você terapeutizar necessariamente, né? Mas é você acolher, inclusive dar ferramentas para aquela pessoa de autocuidado e trazê-la também como parte do seu time, né? Para poder oferecer o cuidado paliativo. Excelente, meu Deus. Liderança avançada, eu diria. Uma habilidade de liderança refinada. Para você munir a pessoa de ferramentas para ela autogerenciar, porque falar de morte, gente, lidar com a morte, isso é um desafio para todos nós, para o ser humano. Então, primeiro você precisa se organizar com isso dentro de você, e o líder do cuidado paliativo, ele faz isso ao mesmo tempo que uma vez essa pessoa está pronta, agora você vem aqui para o meu time, vamos me ajudar a multiplicar esse conhecimento. E eu digo, outro tripé também da nossa mentoria é, diante dessas ferramentas de gestão, de liderança, você saber se posicionar, tanto para o mercado de trabalho, você saber precificar qual é o valor da sua entrega, você poder também sistematizar as suas entregas, fazer de forma intencional. Então, por exemplo, dentro do meu nicho, né? Não é quando você... Uma das vertentes que a gente faz muito é o cuidado domiciliar, inclusive para óbito domiciliar. Então, por exemplo, quando você vai atestar o óbito na casa de um paciente, não é simplesmente você ir lá e atestar e aquilo se acaba, né? E você... poder entender qual é a forma de você agregar mais valor para aquela sua entrega. Para você poder fazer aquela experiência algo fundamental para aquele paciente. E também a longo prazo entender de que, por exemplo, hoje se você faz, por exemplo, 5 consultas domiciliares e às vezes você tem aí uma quantidade significativa de óbitos domiciliares. Será que você sozinho consegue fazer isso? Será que não é importante você já começar a pensar em capacitar outros médicos dentro da sua equipe para eles poderem oferecer o cuidado que você está fazendo? Meu Deus. É sobre isso que a gente vem trazendo na nossa mentoria. Meu Deus do céu! Cara, sabe o que? A minha cabeça explodiu agora. Porque eu tô aqui te ouvindo, irmã, com aquela mentalidade de empresária, olhando além do propósito, de tudo que você está trazendo aqui, a necessidade das pessoas entenderem esse modelo de negócios para você cuidar e amarrar todas as pontas dessa jornada do paciente. Para esse propósito chegar a mais pessoas. Para esse propósito chegar a mais pessoas. Eu acho que essa é a cura. É a sinapse final que precisa acontecer na cabeça de todos os médicos, e não é diferente no médico paliativista, com suas peculiaridades. Entender que aprender a se posicionar, aprender a cobrar, aprender a precificar, aprender a sistematizar a entrega, a criar programas de acompanhamento, a melhorar a experiência, isso tudo é para que o propósito e sabe, irmã, de cuidar se materializar. Queria até trazer um exemplo agora de um caso, né, que depois de tendo acesso a toda essa mentalidade sistemática e técnica, né, eu cuidei de um paciente, tudo buscando a melhor experiência para o paciente e para a sua família. Esse paciente foi muito bem cuidado, e a família também foi muito bem cuidada, e o feedback da família, eu lembro que essa paciente, ela faleceu e no Natal a família quis, né, novamente vamos nos encontrar e para retomar, para falar sobre todo o caso. A gente veio aqui na consulta para a gente falar um pouco sobre tudo que foi significativo para a gente. Eles voltaram. Olha que interessante. Olha e é interessante que a família trouxe assim, com a experiência do cuidado paliativo, da forma que foi oferecido, a gente hoje se sente assim, muito leve em falar para as pessoas que elas precisam ter acesso a isso. Porque quando encaminharam para o cuidado paliativo lá atrás, a gente pensava assim, vai vir aqui um médico, vai cuidar, e aí tá bom, a gente quer que cuide da nossa mãe, que ela faleça em casa, mas a gente não sabia que era sobre isso, que era sobre sentido de vida, que era sobre um resgate de uma história nossa, e aí com isso eu consigo divulgar o cuidado paliativo. E aí é interessante que até uma família falou, a gente quer inclusive ajudar, como que a gente pode investir para que isso amplie mais. Olha que interessante. Olha, é isso, né? Eu lembro até de um dos encontros da mentoria,
né, dentro da MLS, né, que eu fui no evento, eu compartilhei um pouco que era o cuidado paliativo, e eu lembro que eu fui, era um hot seat com alguns colegas, e eu fui naquele hot seat, assim, daqueles grupos, daquelas pessoas executivas, empresários, falar sobre o cuidado paliativo no olhar, com os vieses dele, e eles trazendo o quanto que é de valor que vocês oferecem. Será que as pessoas sabem disso? E aí eu saí com esse desconforto. Será que a gente sabe o tanto de valor dentro do que a gente faz? E que se a gente olha para isso de forma estratégica e intencional, irmã, e gente, é sobre isso, é sobre mais pessoas terem acesso a tudo que o cuidado paliativo oferece na sua essência. É sobre isso. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que a gente chegou assim a gente foi construindo ao longo do nosso papo, da nossa conversa aqui, e chegamos com uma clareza, com as pazes, né, dessas duas áreas. O cuidar, o se entregar, o propósito, principalmente, né, nesse contexto de fim de vida, plugado com a necessidade de conectar o empreendedorismo a essa área, para poder isso se multiplicar, para poder isso ficar mais acessível, para poder isso alcançar mais pessoas. Olha, mas sobre isso, eu fiquei pensando durante todo o momento que você estava conversando aqui, irmã, como o paliativista ele precisa se construir como empresário. Cara, é mato. O caminho é mato. Então, se o caminho não está feito, se ele não se munir das ferramentas para capinar, para construir, para se posicionar, para liderar, para influenciar, para gerar valor, para comunicar o real valor do que ele faz para as pessoas e mudar a forma de ver das pessoas, se ele não fizer isso, a vida útil dele vai ser muito curta e ele vai privar milhares de pessoas de acessar, de ter essa dignidade, essa experiência, como lindamente você trouxe o caso dessa família. Cara, é muito significativo isso. Veja, tem a dor da perda, tem o luto, e essa família se reunir e decidir ir na consulta. Só uma curiosidade, eles pagaram a consulta? Eles pagaram? Eles pagaram a consulta. E eu lembro, pra mim foi disruptivo. Eu falei, mas o que eles querem? Não sei, eles querem marcar a consulta, mas como assim? E aí a gente vê uma oportunidade ali. Não era uma consulta, né, para algo pontual de luto, mas na verdade era uma consulta que eles queriam trazer toda aquela vivência e falar do impacto pessoal deles. E aí, como eu já tinha modificado a minha mentalidade e me posicionado, eles entendiam que sim, eles tinham que pagar, porque era o meu tempo. Meu Deus. Então, claro que pra mim também, como assim eles pagaram? Eu pensei, como assim eles pagaram? É o meu tempo. Não é sobre a consulta, é sobre a disponibilidade de um profissional. Sensacional. Gente, deu para você perceber, eu acho que esse episódio é um presente para médicos paliativistas e não paliativistas, porque a sua história, a sua cura, né, o como você elaborou e construiu esse significado da medicina paliativista conectada com o empreendedorismo, se você, dessa forma tão bem feita como isso aconteceu, se você conseguiu isso na área da medicina paliativa, eu acho que para outras áreas fica até mais fácil fazer essa conexão, sabe? Virar essa chave, curar essa crença, se valorizar, a importância de você se posicionar. É muito poderoso isso, porque o impacto é além, inclusive, além da grande contribuição que isso é para o nicho da medicina paliativa no Brasil, isso se estende para outras áreas, porque se essa consciência é possível de ser alcançada, esse raciocínio, essa construção de pensamento é possível de ser alcançada dentro da medicina paliativa, gente, eu acho que a gente foi na base da especialidade, e isso é um presente para a nossa classe inteira, não só para dentro da especialidade. Olha, irmã. Oi, irmã. É sobre cuidar melhor e também ter ferramentas para cuidar melhor e condições para a gente poder oferecer o melhor cuidado para os nossos pacientes, né? Eles precisam disso. Eles precisam do nosso melhor, isso que eles querem. Eles precisam da gente melhor. Sim. Da gente bem, na melhor forma que a gente pode ter. Gente, isso é muito incrível.
Nossa, que cura, que insight, né? Que consciência. E a gente tá no final do episódio, eu sei que isso aqui voa esse tempo. Eu sei que eu preciso ir, eu tenho tempo ainda, mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta para você. A gente navegou muito sobre toda a construção da medicina paliativa, como foi isso na sua jornada, sobre os desafios específicos dessa área, sobre a necessidade do médico paliativista para ele levar esse cuidado além, ele se construir como empresário, ele se desenvolver com essa visão, com essa mentalidade, com esse pensamento. E eu estou curiosa para a gente fechar aqui. Eu queria falar sobre você nesses minutinhos finais. Irmã, eu queria assim... Poxa, uma honra para mim fazer essa pergunta para você. Como pessoa, agora falando, a Suelen, o que é que essa jornada toda, o que é que todas essas vivências, todas as histórias que você coleciona de pacientes, de familiares, de experiências com a vida, com a morte, com a vida, qual foi ou quais foram os maiores aprendizados, o maior legado que isso trouxe para você, pessoalmente falando? Nossa, que coisa linda. Porque no final tudo é sobre evolução pessoal. Tudo, irmã. Eu brinco, né? Que assim, acho que, nossa, que pergunta linda. Que pergunta sagrada, né? Acho que no final é tudo sobre pessoas. Tudo sobre relações. Tudo sobre o tempo que a gente tem para estar com as pessoas que a gente ama, para fazer as atividades que trazem o propósito da nossa vida. É isso que fica no final, né? E até quando eu reforço a importância, seja do Grupo Vimo, seja da mentoria, mas para além disso, e de forma muito transparente, muito genuína, quando eu trago que esse é um dos instrumentos para a gente poder fazer um propósito, né? De melhor cuidar das pessoas, cuidando das pessoas, e eu falo que eu me sinto honrada de estar numa especialidade que eu tenha a oportunidade de encontrar pessoas num momento, claro, de muito sofrimento, e é esse sofrimento que também traz toda uma vulnerabilidade, toda uma transparência de quem é aquela pessoa. Com essa honra de cuidar dessas pessoas, eu vejo que o que fica é isso, do nosso resgate para o nosso propósito, para as relações que nos alimentam na vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, e poder ter tempo de fazer aquilo que traga sentido de vida. Uau! É sobre aproveitar melhor o seu tempo. É sobre isso, irmã. Caramba, sobre pessoas. Sobre pessoas sobre e aproveitar. E sobre individualizar todos esses conceitos. Eu brinco, né, que é o cuidado paliativo, qualidade de vida, mas o que é a qualidade de vida? A qualidade de vida para a Suelen é diferente da Marília, que é diferente do João, que é diferente da Maria. Então, você poder acessar a pessoa e não vá, quando você for cuidar de uma pessoa, né, se eu pudesse falar assim, não vá com uma resposta pronta para essa pergunta. Sim. Ou às vezes vá aberto para ir construindo com ela essa pergunta. Para naquele tempo que se tem de vida, de poder acessá-la do que ela traz de legado. Do que é mais importante para ela nesse momento. De como a gente pode deixá-la o mais bem, o mais confortável, suficiente para ela conseguir acessar o tempo que ela tem de vida e também perceber que aquele tempo, que às vezes é um tempo curto, digamos que eu nomeio, né, o último capítulo de um livro muito lindo, de uma vida muito linda, de um propósito muito lindo. E alguns pacientes trazem, às vezes se sentem, eu tenho uma vida sem um propósito, às vezes uma vida vazia. Eu trago que às vezes é porque a gente não pensou sobre isso. Todo mundo, eu vejo, está aqui por algum propósito, por algo que traga algum sentido de vida, né? Algo que traga pra gente essa punção de vida, né? Se alguma pessoa acha que não tem, é porque não houve, às vezes, um acesso a ela. Do que é propósito, do que é sentido de vida. Então, é isso. Por isso que eu até trouxe, eu não consigo me visualizar fazendo outra coisa que cuidar paliativo, porque é isso. Porque vendo o propósito e junto com o paciente, conseguindo acessar ele no propósito e no legado dele, vem para mim cada vez mais forte o meu legado. E o quanto que é isso que move vidas, e o quanto que isso que move, assim, né, eu tô me empolgando, mas é o mundo. Caramba, é isso. Meu Deus! Eu lembrei
lembrando a gente naquele quartinho, a gente fazendo tantas reflexões sobre isso, né, irmã? Gente é tão do sobre céu, isso. lindo! Tô emocionada. É muito verdadeiro. É. Eu não sei se você que tá ouvindo, você tá conseguindo capturar a verdade nisso. O propósito, sabe? O que você trouxe é muito forte, é muito real. E é muito isso, é você ajudando as pessoas a encontrarem o propósito delas. Eu me reconecto com o meu propósito. Sim. Acessarem o legado dela. Eu me conecto, me reconecto com o meu. E é isso que me dá pulsação, que me dá fôlego, que me dá pulmão, que me dá oxigênio para eu fazer, para eu seguir em frente, para eu continuar. É isso que vai lhe abastecendo ao longo da jornada. Meu Deus, que coisa linda. Nossa, obrigada. Oi, irmã, eu que Esse agradeço. episódio foi um presente, um presente. Muito obrigada pela sua contribuição, pelas suas escolhas de vida não óbvias. Que estão te possibilitando construir, contribuir e ser esse instrumento de desbravar. É assim que eu te vejo. A importância da medicina paliativa no Brasil. Falei, tomara que tenha capturado o meu áudio. Eu me empolguei, gente. Até me afastei aqui, ó. Me corrigiram aqui. Mas nos aproximamos. Foi do coração, exatamente. Nos aproximamos. Mas se você não ouviu, eu agradeci a sua Ellen pelas escolhas não óbvias que você fez, irmã. E foram justamente essas escolhas que permitiram que você estivesse posicionada hoje como você está, como esse instrumento, como essa pessoa que abre, que vai desbravar muitos caminhos para a sustentabilidade da medicina paliativa para as pessoas. Afinal, mais de 80%, inclusive eu, você, vamos precisar disso. É sobre nós isso aqui. Sim. E para o profissional também, para que viabilize a permanência desse profissional nesse propósito tão lindo, para que ele não se perca desse propósito tão lindo. A jornada precisa ser sustentável e você está aí, contribuindo, sendo uma fonte, uma referência e uma esperança também para esses profissionais. Eu desejo muita luz, que a gente continue muito seguindo essa jornada de crescimento, de expansão, de fortalecimento, de mais e mais clareza para continuar liderando esse movimento. Obrigada, irmã. Aí no Brasil. E queria muito agradecer a você, irmã. E digo aqui em nome de muitas pessoas, né, que têm acesso a você de diversas formas, né, pelo Instagram, por aqui, na mentoria. É algo assim que eu brinco que resgatou, que me segurou a olhar para o meu propósito. Nossa. O propósito somente não ele sozinho, ele não consegue, né, ele não consegue atingir os resultados para que ele vem. E eu vejo que encontrar pessoas, estar com pessoas que estão muito alinhadas com esse fazer o bem, fazer o melhor para o outro e que nos auxilie fazendo essas ampliações de mentalidade, trazendo ferramentas para a gente poder ter acesso a como conseguir fazer esse propósito, para mim foi fundamental. Foi o que me manteve dentro do meu propósito. Então, quero te agradecer. Se hoje eu consigo falar e muito pacificada e assim com esse propósito muito firmado, com raízes muito grandes, você foi uma das pessoas mais importantes para isso, irmã. Queria muito agradecer, irmã. Obrigada por essas palavras. Meu Deus, que honra! Isso aqui é uma materialização desse propósito, que também se eu não tivesse aprendido a me posicionar, a me construir para sustentar esse propósito, eu não tinha alcançado uma pessoa que eu amo tanto, que é tão importante para mim, como você. E agora, como você muito bem colocou, uma vez virada a chave, nós carregamos a responsabilidade de ajudar mais pessoas nessa virada de chave a acessarem essa consciência que eu acessei, que você agora acessou, e que venham mais e mais pessoas, através da nossa história, acessarem também o propósito delas. Meu Deus do céu, é sobre isso, gente! Esse foi o episódio número
34 do PodPés. Que é isso? A gente falou de medicina paliativa, a gente falou de significado de vida, a gente falou de propósito, a gente falou de carreira, a gente falou da necessidade, acho que essa é a palavra, de unir o empreendedorismo à carreira médica para que essa carreira fique viável, para que essa carreira fique sustentável e para que o propósito que guiou você, inclusive, na escolha de ser médico, que é o propósito de cuidar melhor do outro, ele de fato aconteça, ele de fato se materialize, ele de fato se manifeste em sua plenitude. Lindo. Eu estou muito grata por esse episódio. Eu quero agradecer a você que está aqui, que ouviu esse episódio. Se você teve algum insight, se alguma fala que te tocou, te trouxe, te levou para um nível de consciência diferente, deixa aqui seu comentário. Compartilha com a gente qual foi o insight, qual foi a virada, qual foi o aprendizado. Eu vou te pedir mais. Seja você também um aliado, um propagador dessa mensagem. Se você ouviu esse episódio, você conhece alguém, cara, que precisa ouvir, a quem essa mensagem precisa chegar. Seja você um embaixador de boas novas também. Clica aqui nesse episódio, compartilha com seus amigos, compartilha com todos os médicos paliativistas que você conhece, com todos que fazem parte da equipe de suporte e cuidados paliativos que você conhece. Compartilha com outras áreas da medicina, outras especialidades que vão se beneficiar desse conteúdo, dessa visão para agregar na prática clínica e também para crescer na sua carreira, para se posicionar. Nos ajuda a levar essa mensagem adiante. E eu não posso finalizar esse episódio sem dizer para as pessoas como te achar. Irmã, quais são os perfis. Eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição desse episódio. Mas para as pessoas encontrarem você, encontrar o VimboCast, quais são as redes sociais? Conta aí, o VimboCast, que é um podcast também. Como faz para ouvir? Conta tudo! Irmã, vou deixar aqui, né, acho que duas formas. A primeira é pelo VimboCast, que é o nosso podcast, que a gente traz pessoas profissionais que cuidam, né, de pessoas para falar sobre a perspectiva do que levou eles nesse propósito. Então é só encontrar isso. A gente está no YouTube e no Spotify. VimboCast, vou deixar aqui na descrição isso. O link. Também, qualquer coisa, tem o meu Instagram, que é @SueliMedeiros1. E vamos conversando. Sensacional! Vou deixar tudo aqui na descrição desse episódio. O perfil da Suelen, @SuelenMedeiros1 e o VimboCast. Procura no Spotify, procura no YouTube. Não deixa essa chama morrer, sabe? Continua consumindo os conteúdos, porque é isso que vai nutrindo você, é isso que vai fortalecendo, é isso que vai te levando a novos insights, a novas percepções, a acessar novas camadas da sua consciência para você crescer, para você expandir. E eu quero lembrar para você que esse é o podcast do PES, o podcast oficial do PES. Se você ainda não conhece o PES é um programa online exclusivo para médicos que tem esse propósito de ajudar o médico, de capacitar o médico nas ferramentas que ele precisa para construir o consultório particular dele. Eu falo que nós trabalhamos com a metodologia muito original, fundamentada em 3 pilares principais. O primeiro pilar é o pilar da consulta médica de alto valor, onde você aprende ferramentas para você entregar uma consulta diferenciada, um cuidado, um atendimento médico diferenciado. Depois, o pilar do empreendedorismo, você já entendeu que o propósito, sem estar conectado ao empreendedorismo, não se sustenta. Então, você precisa aprender a se posicionar, precisa dominar ferramentas de marketing, vendas e mudança de mentalidade para você tornar a sua carreira sustentável, o teu propósito sustentável. E, por fim, o pilar da gestão, onde você vai aprender a gerir seu negócio, sua empresa, seu consultório, sua clínica de uma forma saudável e sustentável para que tudo isso dure muito tempo. Se você quiser saber mais sobre o programa PES, eu também deixo aqui a descrição do PES para você conhecer mais desse projeto, uma metodologia que já tem impactado mais de 2.000 médicos e a gente tem muito caminho pela frente. Nós temos! Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi incrível gravar esse episódio. Esse episódio foi muito especial para mim. Um grande beijo e até mais. Tchau, gente! Tchau, gente!